António Costa, que teve anos a fio num programa que ninguém via e que ninguém registava as opiniões dele, chegou a primeiro-ministro. A opinião dele conta mais do que a opinião da maior parte das pessoas, do Caminha, do da Cristina, do Carlos. Isso é assim em todo lado. Eu vou dar outro exemplo. Hoje vamos falar de um regresso que está a pôr a direita em nervos. Pedro Passos Coelho. Mas calma, não é mais um vídeo de comentário qualquer. Vamos pegar na análise de Miguel Morgado na SIC Notícias, desmontar a leitura que ele faz de Passos e perceber porque é que para ele isto pode mudar o jogo à direita. Se queres entender o que Morgado vê em Passos e o que é que isso diz de Montenegro e do Chega, fica até ao fim e depois vais querer ir ver a análise completa. Tu e Cristina Rodrigues, Miguel, Passos Coelho está de volta. Eu acho que ele vive ali nos arredores de Lisboa, dá aulas numa universidade de Parei que o Miguel fez distraído assim. Quem? Eu? Acho que ele esteve sempre por aí. Eu conheço. Sempre por aí. Eu conheço minimamente. Passos que? Não deixa de ser curioso porque ele foi Primeiro-Ministro e Presidente do PSD foi Primeiro-Ministro 4 anos e meio, Presidente do PSD durante 7 anos e tornou-se a figura central da política portuguesa naqueles anos. E mesmo quando se foi embora, nunca deixou de estar sempre nos discursos de António Costa durante anos a fio. Pedro Passos Coelho já tinha ido à vida dele durante tantos anos e António Costa começava com aquela conversa da treta do costume. Marcelo Rebelo de Sousa estava sempre com ele, não o explicitava, mas estava sempre com ele na cabeça. Portanto, ele nunca se foi embora verdadeiramente das preocupações dos principais atores políticos. Agora, agora há só uma coisa. Ele fez nos últimos 6 meses o quê? Umas 5, 6 estas aparições, é que apresentou uns livros, vai dar umas conferências. Nos últimos 6 meses. Não falou durante as presidenciais. Apesar de toda a gente andar a dizer que ele tinha de falar. Ele tinha de falar a todo o custo. Agora ele fala, parece que fala demais. Mas eu tenho Nós interrogámos-nos por silêncios. Mas eu tinha de registrar outra coisa muito diferente. Este canal, outros da concorrência, estiveram cheios, foi um cortejo durante anos a fio de políticos que vinham fazer documentadores políticos para preparar uma golpada qualquer. Sócrates na RTP com Santana, António Costa, que teve anos a fio num programa que ninguém via e que ninguém registava as opiniões dele, chegou a Primeiro-Ministro. Portanto, eles falavam todas as semanas. E eram pagos para falar todas as semanas. E não eram mal pagos. Este homem é convidado para dizer umas coisas e tem uma particularidade que os outros, por acaso, não tinham. Pensa pela própria cabeça e não está ligado a nenhuma lealdade sectária, nem relativamente ao seu próprio partido. Acho que é uma coisa rara. É um exemplo até, agora lembrei-me, é um exemplo até para muitos comentadores desta casa e de outros. Não ser sectário. Portanto, ele critica coisas que o governo anterior fez do PS, critica coisas que este governo fez. Acho que é um exemplo, como temos poucos em Portugal, um espírito livre. Um dele a seguir, acho eu. E só para dar a sua opinião livre, não tem... A opinião dele conta mais do que a opinião da maior parte das pessoas, do Caminha, da Cristina, do Carlos. Isso é assim em todo lado. Eu vou dar outro exemplo. Já que as pessoas acham que isto é o Passos Coelho. Em Espanha, que incrivelmente é o nosso vizinho, mas nunca há notícias sobre Espanha nem sobre Pedro Sánchez, é uma coisa incrível. Já disse isto aqui 20 vezes. Acho que é uma coisa notável. Temos notícias sobre os países mais recônditos do mundo. Sobre Espanha nunca há nada sobre Pedro Sánchez. Em Espanha, o principal estadista vivo espanhol, chama-se Felipe González, foi autor da democracia espanhola, refundador do PSOE a quando da democracia, é um homem que tem falado de 2 em 2 semanas a criticar, a fazer críticas demolidoras ao seu partido e ao atual presidente do Conselho de Ministros, Pedro Sánchez. Disse 2 coisas incríveis, que não volta a votar no PSOE enquanto o Pedro Sánchez lá estiver. E outra coisa que foi, linhas vermelhas ao Vox, é muito pior fazer coligações com o Bildu como o Pedro Sánchez tem. Eu acho que isto é admirável. Eu acho que as democracias vivem de pessoas com esta coragem, com esta frontalidade. Artistas e artolas, eu acho que nós estamos cheios deles. Felizmente, porque gosto dele, Pedro Passos Coelho não é um artista nem um artolas. Dar a dúvida, já Carlos, não é positivo o que é que pretende... para o bom nome das instituições e acho que nesse ponto foi a crítica mais certeira que Passos Coelho fez. Teresa, vamos lá ver uma coisa. Nós podemos discutir as coisas que o Pedro Passos Coelho diz, mas são as coisas que ele diz, não as coisas que nós supomos que ele disse. Porque agora o Carlos e a Cristina fizeram alusão a coisas que ele não disse. Vamos por partes. Primeiro, Pedro Passos Coelho não criticou, nem tem criticado o governo de Luís Montenegro, nem o de António Costa já agora,
pela gestão corrente do governo, a Sport TV... Não, mas eu não disse os foi ele, maquiadores. isso fui eu que Calma lá, disse, calma isso foi eu lá. que disse, não foi ele. Isso são as críticas que o Chega faz ao governo. Claro, mas eu as não pus críticas isso na que Pedro boca Passos dele. Coelho tinha feito a António Costa e faz agora a Luís Montenegro é da orientação estratégica, Claro. das coisas que são verdadeiramente estruturantes. Não é a história da Sport TV. Vamos lá ver Claro. se há aqui uma grande diferença. Mas eu não disse isso. Depois, sobre a ida a eleições, o que Pedro Passos Coelho disse é uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Se este governo pode não ter nenhuma vontade de reformar coisa nenhuma. Até pode acontecer. António Costa não tinha. Pronto, acontece. Mas se estes têm, e se não vai ter o acordo da UGT, eu próprio também já disse isto aqui neste estúdio, mais do que uma vez, se não tem o acordo da UGT, como eu acho que não vai ter, tem que levar a votos no Parlamento. E no Parlamento não tem apoio. Porque, como Pedro Passos Coelho também reconhece, na oposição a este governo estão dois partidos que também não querem reformar coisa nenhuma. O Chega e o Partido Socialista. Portanto, eles também vão Para isso bloquear. era preciso que o PSD quisesse sentar-se com o Chega e falar. Vão bloquear a reforma laboral. E o que ele acrescenta é dizer assim, bem, mas não é só a reforma laboral que pode ser reformada, há um conjunto de coisas que precisam de ser reformadas. Ele dá um leque amplo. Certo. Se o governo precisa de força, então tem que ir a votos, claro que tem que ir a votos. Não tem maioria absoluta no Parlamento, vai estar a negociar durante 3 anos com o Chega e com o PS Está a dizer para fazer que não nada. tem capacidade, de facto, para estar no exercício da Ele Tem de tem haver uma isto, expectativa de que a relação de forças se altere, não é? Claro, mas estamos a ter eleições a cada 6 Espera lá, meses. mas então tu não ouviste o que ele disse. Desculpa, mas então tenho que dizer, tu não ouviste o que ele disse. É exatamente o que ele está a dizer. Se é para procurar apoio junto do eleitorado para fazer essas reformas, só ainda eleições, não há alternativa. E depois ele acrescenta, epá, é uma questão de ouvir o que o homem disse. E depois ele acrescenta, se achar que as pessoas não estão lá das reformas, isso é outra conversa. Pronto, então aí fica. Mas não se queixem depois das pessoas dizerem que tiveram 3 anos no governo e não fizeram nada. Pronto. São escolhas políticas que têm que se fazer. Fingir que essas escolhas não têm de ser feitas como se o governo tivesse maioria absoluta no Parlamento, isso é uma ilusão. Porque o que nós estamos a fazer Também é achar que conduzir... podemos ir a eleições a cada ano. Sim, Mas mas a eleições duas vezes. Não, mas é que os nos 2 partidos, anos, mas os não é? três Já principais está. partidos, não, isto, a Iniciativa Liberal aí não tem responsabilidade nenhuma, mas os outros 3, Chega, PSD e PS, estão a conduzir o sistema para uma paralisia. E isso só por si é grave. Mas é uma escolha dos eleitores, não é? Sim, mas também é a responsabilidade de quem está no Há governo. Há um ano os portugueses sabiam exatamente que o PS e o Isto não é Chega não verdade. eram reformistas. Se os partidos não se entendem, Quando a votaram, responsabilidade sabiam também é dos isso. partidos. Não. Não, Se os sabiam partidos... que havia 2 partidos reformistas, que eram o PSD e a IEL. E não lhes deram maioria absoluta. problema Mas é o teu aqui é que o entendimento, PSD esse é não o consegue teu sentar-se com os outros para entendimento. conversar. À esquerda, as pessoas acham que o PS tem Mas reformas para fazer. alguém achava há um ano que o PS À e o direita, Chega eram partidos reformistas. isso é a tua opinião sobre que é um Claro. partido coincide com a minha, por acaso, mas é a nossa. O que eu estou a dizer é que as pessoas deram que os é que votos a mudou? estes partidos. E estes partidos não se entendem. Certo. Se tu achas que o Mas já sistema não se pode... entendiam há um se ano. o sistema pode... Está bem, mas se o sistema pode sobreviver durante anos a fio assim, acho que estás a... acho que nós estamos a cometer um erro que vamos pagar muito caro no Miguel, futuro. As pessoas Portanto, há tem um de haver ano iniciativas... olharam para os 3 partidos que estavam... Então não se faz os nada. 3 maiores A tua- partidos. mas que repara, viram, a tua Constituição então nós não faz temos nada. um PS e temos um Chega que não querem reformar. E houve pessoas que votaram naquilo. Então pronto, Carlos Guimarães Pinto faz parte dos políticos no ativo. Não, Tu estás no ativo. Eu gostava que houvesse maioria reformista. Tu estás no ativo, tu não podes Não pôr podemos fora. estar a pedir aos eleitores para votar a cada Carlos, 6 tu estás no meses. ativo. Tu és deputado, desculpa lá, eu não estou, tu estás. E a Cristina também. Vocês têm responsabilidades que eu não tenho. Vocês estão-me a dizer não há nada a fazer. Pedro Não, Passos não, Coelho, eu acho que há alguma coisa a Eu estou a fazer. dizer que o PSD Vocês é que dizem não há tem nada a condições para o fazer. Vocês dizem que o Parlamento está partido. Porque é e que os arrogante. partidos não se quer entendem e, conversar com os portanto, Nós olha, temos que ir a eleições todos os Mas anos. nós não é então. todos os anos, mas tens de ter uma proposta política para fazer. É isso que ele está a dizer. Vamos lá ver, e se os portugueses escolhem votar em partidos que não são reformistas? Pronto, mas é a escolha dos portugueses. É isso que ele está a dizer. Foi que escolheram há um ano. Olha lá, tu então és reformista ou não és? Eu pensava que estavas ao meu lado. Então o que nós temos de dizer é fazemos uma luta política em que temos que convencer o eleitorado que as reformas são o Querem caminho. ser- Se nós não claramente. dizemos nada, absolutamente nada. Teresa, só mais um ponto sobre o que foi dito sobre o Luís Neves. Para a fechar. crítica de Pedro Passos Coelho não foi esta que a Cristina disse. Pode ser a crítica do Chega. Claro que é. Pode ser a crítica do Chega. Que ele andou a investigar a casa do Luís Montenegro e agora o Luís Montenegro trouxe para o governo. Mas diz que não se pode passar diretor da PJ para mais. É isso que eu estou a dizer. Então, e por que razão? Eu próprio. Mas Qual é a razão? eu próprio fiz essa crítica pela mesma razão que fiz a crítica à Maria Lúcia Amaral sair de provedora da Justiça para o governo. Também é ela não estava a criticável. investigar o Mas caso esta é do mais Luís Montenegro. criticável. Ela não estava a investigar. diferente. E mais. A natureza das da mesma coisas da mesma maneira que eu critiquei a ida de Mário acho Centeno criticável do também. Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, Também. onde Rui Silva Pereira no governo de Sócrates saiu do Tribunal Constitucional para o governo. E agora- Porque isso é uma questão e agora, de cultura Miguel, temos que institucional, acabar. independentemente dos detalhes. Algo em mim queria continuar. E não é Mas o que é que possível. havia para além Não é disto? possível, estou sempre neste dilema. Mas o PTR não existe, a gente ia falar sobre Pois, por isso é que eu Não posso existe. adiá-lo. Por isso é que eu Resumindo,
Resumindo, na leitura de Miguel Morgado, Passos Coelho é hoje uma espécie de bomba silenciosa na direita portuguesa. Não precisa de estar no partido, nem no Parlamento, para condicionar Montenegro, incomodar o PS e deixar o Chega desconfortável. Se quiseres ouvir a análise completa do próprio Morgado, vale a pena veres o vídeo original da SIC Notícias. Se gostaste desta análise, deixa o teu like, escreve nos comentários se achas que Passos vai mesmo voltar em força e não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sino. Assim o YouTube sabe que ainda há tugas de bem a querer perceber política sem paninhos quentes.